Glória a Deus. Quem aí gostou da introdução da nova série do Arena Barras E se você pudesse escolher o ritmo do seu Quem dia? aí vive algumas Na barras Infinity Pay, da vida? você pode. Se você fatura mais de 20 mil Nossa, reais só por 3 mês, você pessoas pode ter o que plano pensam, sem hein? antecipação. Com ele, você Glória recebe a no Deus. débito em um dia útil e Bom, no crédito no estamos prazo das começando aí uma parcelas, nova com taxas série. a partir de A nossa palavra de hoje 0,75% é no débito, sem nome na 1,62% no Vocês crédito à que vista e chegaram, eu creio que vocês 2,25% prestaram em até atenção 12 ali na vezes. frente. E se você precisar, Vocês você antecipa receberam o valor. algo na entrada. O que vocês receberam quando vocês chegaram na Arena? Uma identidade ou um RG. Um RG é o quê? Significa o quê? Alguém pode me falar? Registro geral, identidade, mas vamos um pouco mais profundo. O que significa isso? O que é a sua identidade? Quem eu sou? Todo mundo aqui sabe quem é? Isso vai além de nome, mas é algo muito mais profundo. Glória a Deus. A gente sabe que no mundo de hoje, muitas vezes, a gente se encontra meio perdido. Nem sempre nós sabemos quem nós somos. Às vezes eu acho que eu sou alguém hoje, mas através de palavras de algumas pessoas, de situações que acontecem na minha vida, de fracassos que eu tenho, eu começo a duvidar de quem eu sou ou de quem eu achava que eu era. E a gente vai falar nessa noite um pouquinho sobre isso, ok? No mundo de hoje, a grande maioria das pessoas tem esse problema de identidade. São assuntos que às vezes as pessoas não gostam de comentar, mas a gente vê aí muitas pessoas com problemas de identidade relativo à sexualidade, problemas de identidade relativo a saber quem ela é no sentido do que ela quer fazer, de uma profissão, quem eu sou no sentido das escolhas que eu tenho para a minha vida. Tem pessoas que não sabem, fica aí perdido no momento de escolher uma faculdade, porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero fazer. E todo mundo que não sabe quem é levado pelo vento que vier. Você vai levado para qualquer lugar, porque você não tem um posicionamento firme de quem você é e do que você quer. Projeta para mim, por favor, Efésios 1, 4 e 5. Glória a Deus. Efésios 1, 4 e 5. Aleluias. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Isso aí fala um pouco da identidade que nós temos. Nós fomos escolhidos de Deus. E nós fomos escolhidos, lá no livro de Jeremias também fala, desde antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. O Senhor, Ele já sabia quem nós seríamos. Ele já tinha um projeto para a minha vida e para a sua vida. Só que muitas das vezes nós duvidamos disso. Muitas situações nos fazem duvidar. E quando eu duvido de quem Deus quer que eu seja, de quem eu sou em Deus, eu começo a ser uma Maria vai com as outras. Aquela pessoa que segue o fluxo. Aqui eles estão fazendo isso, eu vou fazer. Aqui eles estão fazendo isso, eu vou fazer. Aquele outro está indo para tal lugar, às vezes eu nem quero ir, eu vou também. Porque eu não tenho uma identidade clara. Alguém que não sabe quem é uma pessoa que vai viver instável emocionalmente. Porque eu vou viver à mercê do que os outros estão dizendo. Eu vou viver à mercê das minhas emoções. Se hoje eu estou bem, eu tenho identidade clara, eu confio que eu sou filho de Deus. Eu confio que o Senhor tem planos e projetos para a minha vida. Se hoje eu estou mal, eu começo a duvidar das promessas que Deus tem para mim. Será que Deus vai fazer? Será que o Senhor Ele realmente me levantou para isso? Será que Deus tem isso para a minha vida? Vocês já pararam para pensar que, eu vou colocar aqui algumas situações, às vezes, vocês que estudam, estão em idade escolar, vocês são cristãos, frequentam a igreja, aceitaram Jesus, e muitas vezes vocês se veem envolvidos em situações no ambiente escolar, lá na escola de vocês, que vocês até nem querem estar, mas porque está todo mundo indo, está todo mundo fazendo, e vem aquele medo de ser rejeitado, de ser deixado de lado, né? Ficar longe daqueles famosinhos da escola. Hoje está aí, né, a moda do farmar aura. Vocês ficam com medo de não farmar aura e aí começam a fazer um monte de coisas estranhas. Estranhas a pessoas cristãs, a jovens cristãos, porque vocês querem se enquadrar. Como se vocês dependessem da aprovação humana. Os adultos, às vezes, no trabalho. É um grupinho de WhatsApp com umas piadinhas de duplo sentido, umas conversas meio esquisitas. E aí, às vezes, está na roda, no trabalho,
Você dá aquele risinho amarelo quando as pessoas falam, mas você não tem coragem de se posicionar. Porque você não quer que os seus amigos achem que você é diferente, que você é chato, que você é quadrado. Tem aqueles que são os crentes 007. Ninguém sabe que ele é cristão, só os irmãos da igreja. Porque quando passa do portão para fora é uma pessoa totalmente diferente. Não porque seja uma pessoa ruim, mas porque não tem coragem de mostrar para os outros quem realmente é. A gente vive isso, a gente vê isso. Isso acontece demais. E como eu disse, nem sempre é porque a pessoa é ruim ou porque a pessoa é uma pessoa sem caráter, não. Às vezes é o medo da rejeição. É o medo de ser deixado de lado, de ser deixado para trás. Mas vocês já pararam para pensar que quem morreu pela minha vida e pela sua vida não foi o seu colega do trabalho, não foi o seu colega da escola, não foi o seu vizinho, não foi o menino ou a menina bonitinha que está te mandando mensagem no WhatsApp para te desconverter, mas foi Jesus. Então, a quem você deve seguir? Quem você deve honrar? Aonde você deve firmar a sua identidade? Será que é em pessoas? No momento da sua dificuldade, no momento que você estava triste, no momento que você precisava de uma mão amiga, que você precisava de uma palavra de apoio, ou naquele momento em que você estava com uma dor que ninguém sabia. Foi alguma dessas pessoas que te socorreu? Por que será que às vezes a gente tem essa dificuldade? E a gente quer tanto ser aceito por outras pessoas. A palavra do Senhor fala que nós fomos chamados para fazer a diferença. E ser diferente é muito bom. Ser diferente no sentido certo é muito bom. Eu estava conversando com os meus discípulos na semana passada. E a gente estava falando assim, existem 2 tipos de pessoas. O que influencia e o que é influenciado. Aquele que é influenciado, ele vive seguindo modinhas aqui e ali. Lançou um corte de cabelo, eu vou lá e faço. Lançou uma roupa diferente, não fica nada bom para mim, eu vou vestir porque está todo mundo usando. E aí a gente começa a ser igual, todo mundo padronizado. Como se a gente fosse um monte de cópias de uma pessoa só. A mesma aparência por fora e o mesmo vazio por dentro. Só que esse vazio, ele não vai ser preenchido porque você se parece com o seu colega, ou porque você faz aquilo que os seus amigos fazem, ou porque você ouve tudo aquilo que falam a seu respeito. Muito pelo contrário, esse vazio só vai aumentar. Porque você está indo contra a sua própria natureza. Qual é a nossa natureza? Quem aí pegou a identidade lá fora, olha para mim, por favor, o que está escrito? A minha está toda amassada aqui já. Na assinatura está escrito o quê? Está escrito o quê na assinatura, gente? Filho de Deus. E em cima está escrito República Federativa do Reino de Deus. E tem mais um escrito embaixo que eu não consigo enxergar o que está escrito. Secretaria do Estado do Céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, mas nós estamos de passagem. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos celestiais. E nós vamos viver aqui nessa terra, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar batalhas, vamos enfrentar aflições. Mas se nós reconhecermos a nossa verdadeira identidade, se nós soubermos quem Deus é e quem nós somos em Deus, nós vamos passar por tudo isso, vamos vencer. E nós vamos morar num lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Um lugar onde vão haver ruas de ouro. E nós veremos o nosso Mestre face a face. Aquilo que a gente estava fazendo aqui, agora mesmo a gente sentiu a glória de Deus. Se a gente sente isso aqui na igreja, imagina quando a gente chegar lá no céu. Imagina quando a gente subir. Só que a gente só vai conseguir se nós tivermos a nossa identidade firmada em Deus. Se nós soubermos quem nós somos. Ah, Vanessa, mas como é que eu sei quem eu sou em Deus? Começa a ler a Bíblia. Começa a buscar ao Senhor. Para de dar ouvido às vozes do mundo falando quem você é, como é que você deve se vestir, o que você deve falar, o que você deve fazer. E começa a ouvir aquilo que o Senhor fala para você, o direcionamento de Deus. Agora mesmo o pastor perguntou quem tem um líder. Ouça a voz do seu líder. O seu líder, ele não é perfeito, mas é uma pessoa que tem um pouquinho mais de caminhada que você.
É uma pessoa que busca um pouquinho mais do que você. E é uma pessoa que ama a sua vida, que paga preço pela sua vida e que te ensina todos os dias quem você é em Deus, que fala quem você é, aquilo que Deus fala sobre você. E muitas vezes você deixa de ouvir para ouvir o que estão falando lá fora. Nossa, Bela, você é linda, hein? Que gata! Aí vem o outro e fala assim, nossa, que menina feia. Aí ela pega e fica cabisbaixa, depressiva. Ai, aquele menino que eu achava tão bonito falou que eu sou feia. Nossa, Maicon, postando foto de academia, que isso, hein? Fica todo inchado. Aí depois vem alguém que fala, nossa, esse garoto se acha, olha que ridículo. Aí ele pega e murcha. Pessoa sem identidade é assim. Vive dependendo daquilo que o outro fala. Se um me elogia, tá ótimo. Se um vem falar algo contra mim ou que me fere ali, eu vou acreditar nas vozes daquela pessoa. Mas a palavra de Deus fala que nós somos amados, fala que nós somos remidos, fala que nós somos perdoados, fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, entre outras inúmeras coisas. Então tá na hora de nós diminuirmos o volume do mundo, para que a gente comece a ouvir a voz do Senhor, para que a gente comece a ouvir aquilo que Deus fala a nosso respeito. Amém? E nessa questão de identidade, por que a gente tem dúvidas? Falta um pouquinho de fé. Se eu perguntar para todo mundo aqui, vocês vão falar assim que acreditam em Deus. Todo mundo aqui acredita em Deus? Todo mundo aqui acredita em Deus? E todo mundo aqui crê que as palavras da Bíblia, elas são verdadeiras, escritas por homens, mas inspiradas por Deus? Então por que Deus fala algo sobre mim, sobre você, e se alguém lá fora fala algo diferente, você acredita na voz daquele que está lá fora? Por que você fica se comparando? A gente está num mundo onde, né, o ambiente digital, internet, Instagram, todos os dias tem alguém postando uma foto. Aí o Samuel vai lá e posta uma foto. Aí o Roger vai lá e fala assim, nossa, essa foto do Samuel, vou postar uma foto melhor. Aí vai lá, troca de roupa 3, 4, 5 vezes. Peguei a primeira que eu vi. Tirou a foto e postou. Aí vai lá o Reiner, olha e fala assim, nossa, o Roger. Aí o Reiner vai lá, tira uma foto com o violão, hype, posta lá. E as pessoas ficam o tempo todo, uma tentando se sobressair a outra. Só que vocês já pararam para pensar que muitas vezes aquilo que está sendo postado ali é tudo falso? É uma alegria falsa, é um sorriso falso? Quantas pessoas vocês já viram que postaram uma foto bonita e no outro dia você ouviu falar que a pessoa tinha tirado a sua própria vida? E aí você fala assim, nossa, aquela pessoa estava feliz ontem, postou uma foto sorrindo, postou música, estava dançando. Às vezes o sorriso no rosto esconde um vazio imenso no coração. Então não se baseie em redes sociais. Não firme a sua identidade naquilo que você tem visto por fora. É muito superficial. Mas começa a olhar não primeiro para dentro do outro. Primeiro começa a olhar para dentro de você. Quem você acha que é? Como você se vê? E depois começa a comparar isso com aquilo que o Senhor ele fala. Porque a minha identidade não é o que o Michael diz que eu sou, não é o que a Giovana diz que eu sou, não é o que o Lucas diz que eu sou, não é o que as pessoas falam a meu respeito, os rótulos que as pessoas me colocam, não é nem aquilo que eu penso sobre mim. A minha identidade está descrita na Bíblia. A minha identidade é aquilo que Deus fala de mim. Ele que me criou, que me formou, que me conhecia desde antes que eu fosse gerada no ventre da minha mãe. Ele sim me conhece. Às vezes nós temos atitudes que nós nos surpreendemos conosco. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Porque a gente não se conhece. Mas Deus, Ele conhece. Ele conhece o nosso ontem, Ele conhece o nosso hoje e Ele conhece o nosso futuro. Então começa a dar mais atenção àquilo que o Senhor fala. Começa a dar mais atenção às palavras da Bíblia a respeito de quem nós somos. Para de buscar aprovação em outras pessoas. Às vezes a gente não escuta as pessoas que estão próximas, as pessoas que nos amam, não escuta pai, não escuta mãe, não escuta líder. Mas a gente escuta um monte de amigos que às vezes não estão nem aí para você, ou que muitas vezes querem te destruir. Você sabia que tem pessoas que estão ao seu lado que não querem te ver bem?
Pessoas que às vezes têm inveja do brilho que você tem e que começam a falar um monte de coisas para te denegrir porque elas querem te ver mal, porque elas não entendem que você é diferente. Elas não conseguem compreender o que você tem, mas aquilo ali incomoda elas. Elas começam a te afrontar, começam a te cutucar, começam a falar mal de você. Quantas vezes você já falou assim, nossa, por que a pessoa fez isso comigo? Eu nunca fiz nada para ele, eu nunca fiz nada para ela. O brilho do Espírito Santo que você carrega incomoda. Mas continua incomodando. Se você está incomodando e dessa maneira, é porque você está fazendo bom uso da identidade que Deus te deu. Não se deixe morrer espiritualmente. Não mate a identidade que Deus colocou em você, porque às vezes parece que você não se enquadra em alguns lugares. Quer se enquadrar em algum lugar? Se enquadra aqui, ó. Olha para a pessoa do seu lado. Pessoas que te amam, pessoas que querem o seu bem, pessoas que vão estar do seu lado. Isso aqui, gente, não é só um encontro, não é só mais um culto. Uma igreja é uma família. Vocês já pararam para pensar o tempo que às vezes a gente passa na igreja? Eu tenho célula na segunda, eu tenho célula na terça, eu tenho culto na quarta, eu tenho célula na quinta. Sexta-feira às vezes tem alguma coisa, sábado tem arena, domingo eu estou na igreja. Eu passo a maior parte do meu tempo na igreja. E glória a Deus por isso. Porque aqui o Senhor me apresentou pessoas que não são do meu sangue, mas que têm se tornado família. Pessoas que vão ser as pessoas que vão me apoiar no tempo da minha dificuldade, que vão me ajudar a me alinhar no meu propósito, que vão me ajudar a reconhecer a minha identidade quando eu estiver perdida e não estiver sabendo mais como conduzir a minha vida, quando eu não estiver sabendo quem eu sou. O mundo lá fora não tem nada para te oferecer. Ele quer deturpar a sua identidade, porque o mundo ele jaz no maligno. E a palavra fala que o maligno, o diabo, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas aquele que reina nesse lugar, ele veio para dar vida e veio para dar vida em abundância. Então que você possa permanecer firmado na casa do Senhor. Que você possa permanecer nesse lugar. Talvez hoje você tenha entrado aqui pensando, quem eu sou? Duvidando da sua capacidade, duvidando que você pode alcançar os seus sonhos, que você pode alcançar os seus projetos, duvidando de tudo em você, se sentindo feio, se sentindo feia, sabe, achando que você não tem nenhum talento. Mas começa a olhar com os olhos de Deus. Pede para Ele abrir a sua visão nessa noite. Pede para Ele abrir seus olhos espirituais. Senhor, que eu me veja como o Senhor me vê. Tira de mim essa limitação visual. Tira as escamas dos meus olhos nessa noite. E que depois que eu me enxergar da maneira que o Senhor me vê, eu possa também enxergar o outro da maneira que o Senhor enxerga. Porque às vezes a gente denegre a nossa imagem e a gente começa também a colocar um monte de defeitos no outro. Ei, essa pessoa que está aí do seu lado é a imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa que tem defeitos, que tem limitações, mas que tem inúmeras qualidades. E que está aqui junto com você, não porque é santo, mas porque quer se tornar santo. Então que vocês venham ajudar uns aos outros nessa caminhada. E quando você duvidar da sua identidade, quando você duvidar de quem você é em Deus, cutuca o seu amigo do lado. Nossa, eu não estou bem, vamos conversar? Fala para o teu líder, eu estou me sentindo assim, eu não estou duvidando de mim, eu não estou crendo na capacidade que eu tenho de fazer as coisas. Eu estou duvidando de que Deus, Ele tem propósito, tem plano na minha vida. E o seu líder, e o seu amigo, o seu coigual, o seu colega de célula. Uma coisa que eu tenho falado muito com os meninos. Tenham amigos que são amigos de Deus. Toda célula, toda reunião, gente, eu falo isso. Sempre eu acho um espacinho para colocar isso. Tenham amigos que são amigos de Deus. Porque no momento em que a sua fé falhar, são essas pessoas, através da fé delas, que vão te manter de pé. Agora, se você não se cerca dessas pessoas, não se cerca desse ambiente, com certeza você vai ter uma identidade deturpada. Porque aí, se a Nívia falar que você é algo, você vai acreditar. Se o Benício falar algo, você vai acreditar. Se a Vitória falar algo, você vai acreditar. E por fim, você vai falar assim, mas quem eu sou? Porque cada um fala uma coisa. Quem você é? Pergunta para Deus nessa noite, Pai, quem eu sou? Qual é a minha identidade no Senhor? Reforça isso em mim. Eu não quero viver de comparações. Eu não quero viver ouvindo o que o mundo aí fora diz a meu respeito.
Eu não quero viver pulando de galho em galho, fazendo um monte de coisas que não combinam comigo só para me enquadrar e para caber no lugar que não é o lugar que o Senhor tem para mim. Pai, eu quero que o Senhor abra os meus olhos nessa noite. Eu quero começar a viver diferente, a viver caminhando para aquilo qual o Senhor tem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer viver os planos de Deus para a sua vida. Quer viver os projetos, os propósitos de Deus para a sua vida, porque a gente sabe que os planos de Deus, eles são maiores e melhores para nós. Só que se eu não acredito que eu sou quem Deus diz que eu sou, como é que eu vou viver o que Ele tem para mim? Então que nessa noite venha cair por terra, se não pela fé de vocês, pela minha fé, todo espírito de medo, de insegurança, de comparação, tudo aquilo que faz ruir a minha e a sua identidade. Que nós possamos abrir e ampliar as nossas visões, buscando a nossa identidade naquele que nos criou, naquele que enviou o próprio Filho para morrer pela minha e pela sua vida. A gente colou um cartaz desses que está aí na igreja que fala assim que a nossa impressão digital, que a nossa identidade, ela sempre fica na vida das pessoas que a gente toca. E toca não é de toque físico, mas com alguma atitude, com alguma fala. Como é que a gente tem tocado as pessoas ao nosso redor? E como nós temos permitido que as pessoas nos toquem? Tem coisas que só nos afetam se nós permitirmos. Não dê abertura para que o inimigo ele venha falar na sua mente. Não dê abertura para que palavras que pessoas lançaram, pode não ter sido agora. Quantas pessoas com palavras que ouviram há muito tempo, que ouviram de um amigo, que ouviram de um familiar, que ouviram e sempre é de uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que é importante. Às vezes a pessoa não deu nem crédito naquele momento, mas aquela palavra ficou cravada aqui dentro. Quantas vezes, né, a gente que é mãe, que é pai, a gente lança às vezes maldição na vida dos nossos filhos, por palavras que a gente libera, às vezes no momento da raiva, às vezes numa brincadeira. E aquilo ali fica cravado. Eu vou dar um exemplo para vocês, está ali a Lohara. E eu sempre brinco com ela, porque ela é alta. Lá em casa, é só ela que é mais alta, ela e a Ângela. E ela tem as pernas compridas. Eu fico assim, minha gazela, minha siriema. Eu sempre faço esse tipo de brincadeira com ela, mas carinhosa. Um dia ela chegou para mim, ela falou assim, mãe, eu não gosto que você fale isso. Eu falei, mas por que é carinhoso? Ela falou, mas eu me sinto mal. Eu não gosto. Eu me incomodo que a senhora fala de uma característica física minha. É uma coisa simples para mim, mas é uma coisa que pesou para ela. E talvez essas palavras poderiam afetar a identidade que ela tinha. Poderiam afetar a autoestima dela. Só que a gente tem essa liberdade. Às vezes ela está tendo até liberdade demais para falar algumas coisas. Estou precisando cortar um pouquinho. E aí ela falou isso, eu falei, não, filha, desculpa. Era uma brincadeira que a mãe fez. É uma forma carinhosa. E a gente não fez mais. Então quantas vezes a gente libera palavras na brincadeira, só que a gente não para pensar se essa brincadeira está afetando ou não o outro. Se a nossa palavra está pesando ou não no outro. E a gente olha para dentro da gente. Eu não gosto que façam isso, eu não gosto que falem isso, eu não gosto que ajam assim comigo. Então essa noite, que a gente possa cuidar da nossa identidade, mas que a gente possa ver também se a gente não tem errado com os nossos irmãos, atrapalhando a autoestima deles, quebrando a identidade cristã que eles têm, ao invés de fortalecer. Isso também é muito importante. É o bullying. Nem sempre é bullying, gente. Às vezes é uma coisa que parece leve para quem fala, mas é pesado no coração de quem escuta. Então que a gente venha também, né, quando a gente fala do Senhor abrir os nossos olhos, a gente venha a não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Acho que é a melhor forma que a gente tem de não errar. Porque a gente às vezes é muito hipócrita. Eu não gosto que façam comigo, mas eu faço com o outro. A partir do momento que você faz, você dá liberdade para o outro fazer com você. E para a gente encerrar, projeta para mim, por favor. Só um minutinho. João 1, 22. Glória a Deus. João 1, 22. 22 não, 12, desculpe. João 1, 12. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. João 1, isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. O que está escrito na identidade que vocês receberam? Filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos criados, formados à imagem e semelhança de Deus, como é que eu posso deixar alguém fazer com que a minha autoestima fique baixa? Ou denegrir a minha imagem, não acreditar em quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança do próprio Deus. Eu fui criada pelas mãos do Senhor. Tudo que Deus criou através da palavra. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Quando chega no homem, Deus vai lá e coloca a sua mão. Como que eu posso não me sentir especial? Se o Senhor usou as próprias mãos para formar o ser humano, para formar o homem e depois para formar a mulher. Então não permita que as vozes do mundo, elas te atrapalhem e te façam perder a sua identidade. Amém? Agora, para encerrar realmente, Romanos 8,16. Glória a Deus. Versículo da nossa equipe, né? Romanos 8,16. Na verdade é o 17, mas a gente vai ler a partir do 16. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus, aleluia. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Acho que vocês não estão entendendo. Filhos de Deus. Aleluia. E nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós herdamos todas as promessas do Senhor, todas as bênçãos de Deus. Só que tem um porém. Quando a gente, assim, os nossos pais, eles têm uma inimizade com alguém, normalmente a gente também vai ter inimizade com essa pessoa, não é assim? Ah, aquela família, a sua mãe não gosta, então você não vai conversar porque minha mãe não gosta. Normalmente é assim. Às vezes você não tem nada a ver com a história, mas é assim. E conosco, que somos filhos de Deus, também é assim. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos as bênçãos de Deus. Só que se nós herdamos as bênçãos do Senhor, nós herdamos também os inimigos de Deus. Quem é o inimigo de Deus? Exatamente, Satanás e seus demônios. Agora, se eu sou filho de Deus, se Deus é o meu pai, eu herdei as bênçãos e herdei os inimigos, por que que muitas vezes eu e você queremos negociar com o inimigo do nosso pai? Para encerrar, não negocie com os inimigos de Deus, porque são eles que deturpam a sua identidade, são eles que te fazem perder a identidade e desacreditar de tudo que Deus tem para vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé. Se você hoje sente no seu coração que você está perdido na sua identidade, talvez você entrou aqui nessa noite não sabendo exatamente quem você é ou o que Deus quer de você. Talvez você tenha ouvido palavras duras durante a sua vida, coisas que te magoaram e ficaram guardadas no seu coração e que pesam até hoje. E nessa noite Deus te chama a se livrar de tudo isso. Deus quer te mostrar realmente quem você é. Se você precisa que as escamas caiam dos seus olhos nessa noite, vem aqui na frente. Vem aqui na frente para a gente orar mais uma vez. Vem deixar aqui todo esse peso, as dores, as palavras duras, tudo aquilo que te machuca. Vem, deixa aqui na frente, deixa aqui no altar. Entrega somente isso. Nossa, fulano me falou algo que doeu no meu coração, pesou no meu coração. Ou eu venho na igreja, eu venho na casa do Senhor, eu oro, mas eu ainda não estou certo de quem eu sou, do porquê eu estou aqui, do que Deus quer de mim. Eu quero nessa noite descobrir quem eu sou. Eu quero que o Senhor traga clareza e certeza no meu coração, porque eu tenho estado fraco na minha fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para os líderes que estivessem aqui na frente, orando por essas pessoas. Vamos, o louvor vai tocar. A gente vai orar, pedindo ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Eis aqui a tua igreja, Pai. Eis aqui esses jovens nessa noite que compreenderam que eles precisam, Senhor, deixar de lado tudo aquilo que o mundo tem falado aos seus corações. Que entenderam, Senhor, que eles não são aquilo que o mundo diz que eles são, mesmo que eles estejam ainda confusos, Pai. Nessa noite eu peço ao Senhor, tira as escamas dos olhos, Pai. Abre os olhos espirituais. Que eles possam, Senhor, receber nessa noite o toque do Espírito Santo de Deus e compreender aquilo que o Senhor tem para eles. Compreender quem eles são em Deus, Pai. Em nome de Jesus, sela, Senhor, neles a identidade de filhos de Deus, de irmãos de Cristo, de co-herdeiros com Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toda palavra dura, toda palavra, Senhor, que machucou, que ficou cravada na mente, Senhor. Toda comparação, Pai, caia por terra nessa noite. Que esses corações sejam limpos, que eles tenham a liberdade de ser quem o Senhor os criou para ser, Pai. Em nome de Jesus, nós buscamos, Pai, no Senhor, que eles possam nessa noite compreender que eles são filhos amados, que eles são libertos, Pai, que eles são perdoados, que eles são valorosos, a menina dos olhos de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todas as palavras que o Senhor coloca na Bíblia sobre nós, sobre quem nós somos, sobre os projetos e os planos que o Senhor tem para nós, que eles possam tomar posse nessa noite, assim como toda a igreja. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos Deus e nada vai nos roubar de Ti, nada vai roubar a nossa adoração, nada vai roubar a certeza da nossa identidade de filhos de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, limpa cada coração, purifica, Senhor, cada mente. Tira, Senhor, todo medo, toda insegurança, Pai. Tudo aquilo que afasta da Tua casa, tudo aquilo que afasta dos Teus caminhos. Aqueles corações que ainda têm estado vazios, Pai. Ainda não encontraram o propósito que tem em Ti. Que eles sejam cheios nessa noite. Que eles sejam cheios da Tua presença. Que o Espírito Santo de Deus venha guiá-los, Pai. Venha orientá-los, Senhor. Que o coração deles seja tocado, seja transformado nessa noite. Pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que haja paz nesses corações. Que haja certeza nesses corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, jovens renovados. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos jovens com uma identidade clara, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos uma igreja sarada, uma igreja, Pai, convicta de quem é, de quem o Senhor é e de quem nós somos no Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que permaneça conosco. Que não seja só um momento, Pai, de emoção, mas que seja um momento de cura, Pai. De cura de emoções, de libertação das prisões, dos grilhões, Pai. De tudo aquilo que já aconteceu, de tudo aquilo que machucava, de tudo aquilo que magoava, Senhor. Cura esses corações. Liberta, Senhor, esses corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, de todo o louvor e de toda a adoração.